E aí, gente, tudo bem com vocês? Será que nós temos um coração grato? Será que nós temos um coração agradecido ao Senhor? Há uns 2 anos atrás eu pensei que sim. Porém, depois de passar certas dificuldades, depois de ver certos planos que eu havia feito se frustrar, eu voltei para Deus e eu fiquei um pouco revoltada, com raiva, triste e extremamente decepcionada com tudo. Você já deve ter ouvido falar muitas pessoas dizendo que Deus virou as costas para elas, que elas se afastaram da igreja porque simplesmente as coisas não estavam indo da forma que elas queriam. Simplesmente porque elas tinham feito planos e Deus não havia as atendido. Simplesmente porque os sonhos delas não haviam se concretizado. Pois bem, eu passei por uma situação assim. Se existe o fundo do poço, eu posso dizer que eu cheguei lá. Passei por tudo ao mesmo tempo. Tudo. Eu digo tudo. Apenas a minha família e os meus amigos mais íntimos sabem tudo o que aconteceu e tudo o que acontecia. Cada dia era uma história diferente, uma pior do que a outra. Então, orava, pedia e implorava a Deus. Mas eu tinha uma atitude de arrogância perante o Senhor. Poxa, Deus, olha tudo o que eu fiz. Passei a vida toda na igreja, passei a vida toda te servindo e simplesmente o que eu recebo é só apenas isso? Todos os meus sonhos se frustrando. O meu maior medo era que eu fosse frustrada na vida. É que eu chegasse e fosse uma pessoa fracassada. Eu tinha já comigo e eu trazia comigo a crença de que eu poderia fracassar. Então tudo que eu fazia era para ir contra essa crença e para mostrar o quanto eu era uma pessoa feliz e bem-sucedida. Então todos os meus passos eram contados e tudo que eu fazia era nos mínimos detalhes. Pois bem, depois de tanto orar, pedir, implorar a Deus que tudo aquilo acontecesse da forma como eu queria e desejava, nada aconteceu. Orei, fiz várias campanhas e o Senhor não me atendeu. Então eu pensava, pois bem, o Senhor está trabalhando na minha vida, mas o que Ele está trabalhando? O que Ele quer que eu mude? O que Deus quer que eu mude? O que tem de errado comigo? Várias vezes eu perguntei isso para Deus. E apenas o que eu ouvia era silêncio. Por que, Senhor? Por que comigo? Enquanto a raiva e a revolta cresciam em meu coração. Ir à igreja, de repente, começou a ser difícil para mim. Sentar ali e prestar atenção no culto era praticamente impossível. Acho que muita gente me viu sempre chorar, porque a tristeza havia tomado conta da minha alma e tomado conta do meu ser. Eu olhava para minha vida e tudo que eu sentia era pena. Pena de uma pessoa que não era nada do que queria mostrar. Então, eu me escondi de tudo e de todos. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria me relacionar com ninguém. Eu queria apenas viver dia após dia, esperando e orando que Deus de repente resolvesse me ajudar. Porém, eu não sei quando, eu não sei como, provavelmente aos poucos, o meu coração começou a passar por uma transformação. Percebi que nunca havia sido grata ao Senhor. Nunca havia sido grata por nada. Eu apenas achava que eu deveria fazer tudo aquilo que deveria ser feito. Você já deve ter ouvido falar sobre o jovem rico, e se não, eu te conto. Ele encontrou Jesus e perguntou: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Vá, vende tudo o que você tem e me siga. Jesus só queria que o rapaz ficasse pobre, mas não. Deus sabia que o coração daquele homem estava tomado pelo ouro, estava tomado pelo amor ao dinheiro e que ele não servia de coração. E Jesus estava lhe dando uma chance para que ele tivesse uma transformação na vida dele, para que ele optasse pelo melhor caminho, pelo caminho certo. Bom, o final da história é que simplesmente aquele jovem foi embora e não quis abdicar de tudo aquilo que ele tinha. Mal sabia ele que estava de frente. Mal sabia ele que ele estava de frente a Deus. E ele poderia ter passado dias e dias perto de Jesus. E ele não quis. Eu estou dizendo que muitas vezes nós deixamos os nossos sonhos serem os nossos deuses. Eu sou uma pessoa que tem muitos sonhos. E eu acredito que Deus vai realizar cada um deles. Porque nem é apenas sonhos meus.
Ele colocou no meu coração. Porém, eu comecei a idolatrar isso. E eu apenas falava com Deus para cobrar. E aí, Deus, cadê? O Senhor não está realizando. E era uma coisa que eu sempre criticava. Eu mesma criticava. E eu mesma estava fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu fiz todo um planejamento da minha vida. Planejei várias vezes. Eu queria isso, isso e isso. E não acontecia. Não deu certo. Ok, fizemos outros planos. Não deu certo. Eu fiz e refiz planos a minha vida toda. Eu sempre estava fazendo planos. Porém, as coisas não aconteciam. E eu ficava me perguntando e cobrando a Deus. Por que não acontecia? Durante o tempo em que eu sofria sem entender nada, sem ver nada, orava e continuava sem entender nada, o Senhor trabalhava na minha alma e no meu coração. E exatamente como você está agora, talvez em casa, parado, sem emprego, eu fiquei. Eu fiquei muitos meses parada. Mas de repente eu comecei a perceber que eu não tinha nada daquilo que eu realmente queria. Porém, eu não precisava de nada daquilo. Eu comecei a prestar atenção em cada detalhe que o Senhor havia me dado. Em primeiro lugar, Ele havia me salvado. Eu não sou uma pessoa perdida que não conhece a verdade. Eu conheço a verdade e fui libertada por ela. Eu tenho a salvação e é o maior presente de todos. E quantos de nós passamos dias e dias reclamando e reclamando por não alcançar aquilo que sonhamos ou queremos e nos esquecemos do principal? Então eu comecei a ser grata pela minha salvação. Eu comecei a agradecer todos os dias. Senhor, obrigada por me salvar. Obrigada, Senhor, por estar comigo todos os dias, mesmo quando eu não percebia. Obrigada, Senhor, por me amar. Obrigada, Senhor, por ter morrido numa cruz por mim e ter salvado a minha alma e a minha vida. Porque quando pensamos que Jesus morreu por nós, nós pensamos apenas que Ele nos deu a vida eterna. Mas a vida eterna não vai começar do dia em que você morre até o dia em que você se encontra com Cristo. A nossa vida é todos os dias. A nossa vida é hoje, a nossa vida é o dia de amanhã, é os meses, é os anos que Ele nos tem dado. Isso é vida. Nós temos vida com abundância. Nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos passar dias e dias angustiados, esperando que Ele nos ajude, que Ele nos salve, porque Ele já nos salvou. E todas as outras coisas são tão pequenas perante isso. Quando eu comecei a entender que eu já tinha tudo aquilo que eu precisava, eu comecei a ser agradecida por todo o resto. Eu comecei a ser grata pela família que eu tenho, pois o Senhor me deu um pai, pastor, e eu pude crescer numa família cristã. Me deu irmãs amorosas, uma mãe bondosa e dedicada. E o Senhor me abençoou com isso, enquanto muitos não podem ter. O Senhor me abençoou com saúde. O Senhor fez inúmeros milagres na minha vida. E eu percebi o quanto eu estava sendo ingrata com o Senhor. Não perceber que Ele já tinha me dado tanto. Então, será que nós estamos sendo agradecidos? Em tudo dar graças não significa dar graças por tudo aquilo que nos acontece de ruim, mas significa continuar glorificando a Deus em cada dificuldade, em cada luta, em cada tempestade. Bom, acho que o vídeo tá ficando grande demais, eu não tinha essa intenção, abri meu coração. Então é isso, gente. Um grande abraço, um forte abraço a cada um. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.